Olá, esse é mais um bate-papo acadêmico, transmitindo aqui dessa área verde maravilhosa em Teresina, o Parque da Cidadania, contando hoje com a presença da Tabata, que fez um trabalho sobre as implicações e as políticas públicas resultantes da chamada violência doméstica contra a criança. Exatamente. Bom, alguns anos atrás a discussão era se o pai podia ou não dar uma palmada na criança. A criança ela é um sujeito de direitos, por conta do Estatuto da Criança e de outras garantias constitucionais. A minha pergunta é o seguinte, então, o que é que caracteriza a violência doméstica contra a criança? Bom, como a palavra já diz, violência doméstica porque vai ocorrer no interior do lar. Existe a intrafamiliar, que ocorre em outros espaços sociais, mas a doméstica ela é mais difícil de ser publicizada justamente porque vai ocorrer no interior do lar. No espaço privado, tudo é permitido desde que continue ali, né? Inclusive a violência doméstica, ela é justamente originada dessa cultura adultocêntrica, né? Onde a sociedade ela vai permitir que os pais ou os responsáveis, eles adotem quaisquer posturas para educar e disciplinar essa criança. E muitas vezes eles utilizam a violência como meio para isso. Mas a violência educa? A violência ela não educa. Há outras maneiras de educar, como por exemplo espaços de diálogo. Né? É importante, inclusive, abrir espaços de diálogo para essa criança ou adolescente estar debatendo, expressando seus sentimentos, seus anseios, porque é muito comum o adulto ele não acreditar no que a criança fala. Como você disse, ele colocar no segundo plano. Então aquela criança ela se sente intimidada, privada de expressar o seu sentimento e isso prejudica. É importante ilustrar isso com a seguinte ideia. Se você quiser censurar alguém adulto e investir com violência física contra esse alguém, não obstante o direito que você está dando, não obstante o fato de que você está dando a ele o direito de reagir, né, porque é o que se espera, você também está agindo contra a lei. Mas se você pegar um cinturão, esticar e marcar as costas do seu filho, na verdade você é um pai cuidadoso e disciplinador? Justamente, essa é a ideia conservadora que a sociedade tem, né? De permitir que exista isso. Mas hoje foi um longo processo da sociedade compreender de que isso é uma atitude errônea. Então, a Constituição Federal, ela trouxe as bases, Sim. Ela deu respaldo para o Estatuto da Criança e do Adolescente, que traz justamente a criança enquanto em uma situação peculiar de desenvolvimento, Sim. por ela se encontrar mais vulnerável devido a esse fato Fisicamente, ela não tem condição de se defender. Fisicamente, psicologicamente, É socialmente. covarde agredir fisicamente a criança porque ela não tem como se defender. Justamente. E essa relação de poder é o que vai ser debatido no trabalho. Crescer apanhando em casa, pegando o que seja palmada, ou puxão de orelha, ou brogue, como chamava antigamente, garante que a criança cresce com limites? Olha, isso é um debate bastante instigante. Por quê? Porque uma das implicações que é causada é justamente um ciclo. A violência ocorre em um ciclo para a criança e para o adolescente. Primeiro, ela interioriza aquela violência. Ela naturaliza, banaliza aquilo porque ela está acostumada a vivenciar. E posteriormente ela vai reproduzir. Ou seja, ela não vai se limitar, ela vai querer colocar aquilo para fora de uma forma involuntária. Então ela se torna um adulto agressivo, com dificuldade nas relações afetivas, sexuais, predisposto à sociais. violência. Sim. E muitas vezes tem um sentimento de culpa. E aquele sentimento de culpa ele vai querer exteriorizar de alguma forma. E ele utiliza a violência como meio para isso. Mas, Tabata, vamos lá. Então, se num extremo ter a violência como balizador não resolve, você sugere que o diálogo resolve. Como construir esse diálogo hoje? Porque o diálogo entre gerações diferentes, ele não é difícil de hoje. É de sempre, né? Por isso que, aliás, é difícil exatamente porque as gerações são diferentes, os papéis na sociedade, individualmente falando, são diferentes. Como na prática se constrói esse diálogo? Esse diálogo ele pode ser construído tanto coletivamente nos espaços escolares, por exemplo, com palestras. A sociedade em conjunto com o poder público, eles devem se fortalecer justamente para promover palestras, campanhas que venham a conscientizar essa família. Então, o trabalho coletivo ele é muito importante, porque a família ela deve estar fortalecida para haver esse diálogo, né? Esse debate intergeracional, né? De gerações diferentes.
É muito dialética essa relação, Sim. né? Você tem a criança como o advindo do novo, o adulto como estabelecimento, né, como estabelecimento do velho. Tá, mas lá na frente não, a síntese não pode ser só velho, só novo, né? A síntese ela colhe elementos e forja um novo adulto. O novo adulto que está sendo forjado a partir dessa relação dialética entre crianças e pais, entre crianças e adultos hoje. Ele é o adulto do ódio, ele é o adulto do amor, ele é o adulto da intolerância, ele é o adulto da solidariedade. Qual perfil de adulto nós estamos construindo para daqui a um tempo? Olha, o adulto que está sendo construído é de uma multiplicidade, ele é muito múltiplo, né? Cada qual vai ter a sua peculiaridade, claro. Mas o adulto de hoje, ele é muito múltiplo. Ele tem seu momento de ódio, ele tem seu momento de tristeza. Então, nós devemos sim trabalhar nesse coletivo, né? Criando laços familiares, sim, fortalecendo e criando campanhas, de fato, que venham enfrentar essa violência. Você tem uma experiência muito positiva com suas pesquisas, tem um reconhecimento, né, da sociedade. Aí eu lhe pergunto, qual o futuro da pesquisadora agora? O que vai fazer? Vai pesquisar o quê? Vai continuar estudando esse tema? Sim. O que falta estudar nesse tema, na tua opinião? Assim, como todo e qualquer objeto de estudo, acho que o pesquisador ele tem que buscar ir além, não parar por aí. Então, mesmo eu ter pesquisado, tudo que eu pesquisei, eu quero sempre aprofundar, eu quero pesquisar mais, eu quero ir além. Minha pesquisa foi bibliográfica, então pretendo fazer de campo. Sim. Vou estudar agora na Faculdade de Santo Agostinho uma especialização em políticas públicas e família e pretendo me aprofundar com mais afinco, sim, no tema. E futuramente estar aí fazendo palestras. Que bom, não tenho dúvida. Expandir o conhecimento. Exato, Tabata inclusive já participou de um dos simpósios promovidos pelo Bate-Papo Acadêmico, publicou, não foi? Sim. Publicou o resumo de trabalho por conta da participação desse simpósio, e eu quero aproveitar a lembrança para dizer que nós vamos fazer o simpósio Educação e Sociedade e que nós queremos você lá, debatendo esse assunto, debatendo a importância da educação pela via do diálogo e não pela via da repressão ou da violência propriamente dita. Esse foi mais um bate-papo acadêmico transmitido diretamente do Parque da Cidadania. Obrigado, Tabata. Obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Até a semana que vem.